Pessoal, definitivamente a bruxa tá solta pro lado do ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? Neste exato momento, acaba de explodir uma bomba gigante envolvendo o próprio, tá? Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui essa informação em todos os detalhes e destaques, tá? Essa notícia acabou de ser confirmada aqui neste exato momento. Eu já vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação atualizada aqui para todos vocês. Além dessa, gente, tá? Outras várias informações, não vou ficar dando spoiler, tá? De vez em quando eu venho, dou spoiler, vocês vêm no comentário e falam, Biana, vai direto ao assunto, vai direto ao ponto, sem spoiler, então vou fazer do jeitinho que vocês querem. Então, vamos aqui ser rápida, breve e bem objetiva, rapidamente, tá? Quero só convidar você que está do outro lado me assistindo a se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? E, ó, só mais uma vez lembrando, para estar inscrito aqui, vocês não pagam absolutamente nada. É totalmente gratuito, gente, tá? E é automático. É só você olhar aqui embaixo, tem a palavrinha inscreva-se ou inscrever-se. Clicou em cima, automaticamente, gratuitamente, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos dar início aqui já com as informações. Gente, é uma pancada atrás da outra contra o Alexandre de Moraes que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Definitivamente, a bruxa tá solta pro lado do ministro Moraes, gente, tá? Logo de cara, a primeira informação que eu vou trazer aqui pra vocês é essa aqui. Vejam só, gente, a Bia Kicis, gente, esse aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. A deputada federal Bia Kicis, do PL, simplesmente desmoronou, derrubou, gente, caiu por terra toda e qualquer narrativa contra Jair Messias Bolsonaro. Agora eu quero ver o que o Judiciário vai fazer e o que a Polícia Federal, o que a PF vai fazer, principalmente depois dessa revelação bombástica feita pela Bia Kicis aqui nesse vídeo. Vejam só. Gente, vocês vão ficar de queixo caído. Só assistam. Sou da área jurídica. Então, para mim, o que é tortura é ver a Constituição e as leis serem rasgadas. Os princípios mais basilares do direito sendo rasgados. Tá? Você cogitar, você pensar, você escrever uma minuta do que você quiser, não é crime, nunca foi, em lugar nenhum desse planeta. Então, gente, o crime ele só começa com a prática, pelo menos dos atos preparatórios, tem que ter pelo menos isso, e nada disso aconteceu. Mas um documento não é um ato preparatório? Documento, você está chamando uma minuta de documento. Até uma tentativa para ser frustrada tem que ser por um ato de terceiro, nada disso aconteceu. Tudo isso me parece um bando de cogitação. Então, quer dizer, só seria crime se tivesse matado o ministro? Se tivesse tentado, seria o crime de tentativa. Se tivesse matado, seria o crime de homicídio. Agora, esse crime de conversar... Gente, a jornalista tá lidando com a pessoa da área. Ela tá embasada, ela sabe exatamente o que ela está falando. E assim, notoriamente, a jornalista criou ali uma casca de banana, uma armadilha, armou uma arapuca pra Bia Kicis. Gente, Bia Kicis, a mulher inteligentíssima, advogada, tem propriedade para estar dizendo tudo que ela está falando aqui nesse vídeo. Acompanhe, gente, tá? Acompanhe que vocês vão entender. É muito mais grave do que a gente imagina. A falar em WhatsApp. Pelo amor de Deus, há quanto tempo nós estamos vivendo isso aqui no Brasil? Empresários que tiveram suas contas bloqueadas, que foram perseguidos porque conversaram no WhatsApp, que prefeririam até militares no poder do que o Lula, e aí um dá um joinha, é perseguido. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é brincadeira. Denise, eu não caio nessa conversa. E mais, eu achei interessante o que hoje um jornalista falou, né, que... acho que foi o Fernão Lara Mesquita, que falou o seguinte: é interessante que esse grupo especial que tem do Exército, que está sendo agora tratado como se fossem bandidos, é o mesmo grupo que foi colocado agora, né, lá no G20, para dar proteção ao Lula, ao Xi Jinping, a todos os chefes de Estado. Então, se eles já sabiam que essas pessoas de elite, eram tão perigosas, esse grupo de elite era composto por pessoas tão perigosas, como que eles estão fazendo a segurança dos chefes de Estado? Então, para mim, está na cara que isso é mais uma narrativa. Tá? Só que a gente sabe que, infelizmente, hoje nós não temos ordenamento jurídico que funcione, nós não temos segurança jurídica, nós não temos a lei para todos. O que nós temos é a vontade de algumas pessoas que se sentem donas do Brasil, que acham que pode tudo. Você tem uma grande confusão entre Polícia Federal, Ministério Público, juiz, você tem ministro dando entrevista, mandando recado para o Congresso, vocês não podem votar tal projeto, se vocês votarem a gente vai julgar inconstitucional. Estamos vivendo a maior desordem jurídica, a grande insegurança jurídica. Então, para mim, tudo isso aí faz parte desse grande caldo de desrespeito aos direitos, garantias individuais, ao devido processo legal. Por isso que viram muitas narrativas ainda, muitas. Agora, eu
já estou com as minhas barbas de molho, entendeu? Não tenho nenhuma confiança mais. Nenhuma confiança nas decisões que saem do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma confiança nas decisões que saem do Supremo Tribunal Federal, gente. E essa denúncia que ela fez aqui, gente, ela é gravíssima, porque realmente há vários relatos, principalmente de parlamentares, de que sempre quando é cogitado, né, uma PEC, por exemplo, aquela PEC anti-STF, né, que tinham várias ações ali freando, né, o STF, né, contra o STF, principalmente aquela questão da decisão monocrática, dentre outras, né? Então, sempre quando havia ali possibilidade de colocarem para votação, alguns parlamentares sempre diziam que ficavam sabendo que um ou outro recebiam ligações, né, de ministros dizendo que vocês vão votar, mas aqui a gente pode, né, pode dizer que é inconstitucional. Então, assim, eles viam como uma espécie de ameaça. E lembrando que parlamentares, gente, também têm ações contra eles mesmos dentro do próprio STF. Então, assim, esse tipo de ameaça, isso não pode acontecer, gente. Então, a Bia Kicis, ela foi categórica, gente. Eu não tenho nenhuma confiança em decisões proferidas pelo STF nos tempos de hoje, gente, tá? E algumas informações, elas vão sendo ventiladas, muitos deixam pra lá, mas assim, se a gente for parar pra analisar fundo mesmo o que tá acontecendo, é muito grave, tá, gente? Então, essa informação divulgada por ela aqui foi extremamente importante. Agora, uma outra questão que eu vou trazer aqui pra vocês, isso aqui é só o início, gente. Disse pra vocês que a bruxa tá solta pro lado do Alexandre de Moraes no dia de hoje, né? Olhem só essa informação que foi divulgada aqui, que é extremamente importante dessa questão. Afinal de contas, a grande pergunta do povo brasileiro hoje é: o Alexandre de Moraes, ele pode julgar esse inquérito, né, desse inquérito do golpe, né, do Bolsonaro, dos seus aliados, ou ele tem que ficar fora dessa ação? Assistam esse vídeo, gente, que vocês vão entender o que realmente está por trás de tudo isso. Vejam só. Eu fui comentar a questão desse planejamento descoberto pela PF, esse suposto planejamento para assassinar o Lula, o Geraldo Alckmin, o Alexandre de Moraes. E um dos pontos que me foi perguntado nessa entrevista e que eu acho legal compartilhar aqui com vocês é de que, juridicamente falando, é um absurdo, é uma hecatombe jurídica esse inquérito estar nas mãos, na presidência, sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes agora ele passa a ser uma suposta vítima de um suposto plano de assassinato. E uma das coisas mais básicas que a gente tem dentro do direito, mais especialmente do direito penal, é de que o juiz tem que ser imparcial. E como é que o juiz, que é uma suposta vítima, vai ser imparcial? Você seria imparcial caso descobrisse que alguém supostamente tentou armar um plano para te matar? Então, isso pode parecer bacana num primeiro olhar, mas isso vai gerar uma nulidade desse processo lá na frente, porque é impensável. A medida mais justa nesse momento é o ministro Alexandre de Moraes declinar de sua competência para o que seja outro julgador do STF. Eu entendo aqui até nem deveria estar no STF, porque foro por prerrogativa de função não é para a vítima, é para o autor do crime. Então, quando algum investigado tem o foro por prerrogativa, ele vai para o STF, ou para o STJ, ou para o TJ, dependendo de quem é essa autoridade. Agora, não existe foro por prerrogativa para a vítima. Então, esse inquérito teria, no meu entendimento, teria que sair das mãos do ministro Alexandre de Moraes, já que ele agora passa a figurar como uma suposta vítima desse suposto planejamento para, dentre outras pessoas, assassiná-lo. E aí? Me conta você, qual que é a sua opinião sobre isso? Pessoal, o que eu acho interessante aqui no posicionamento do Dr. Paiva, que é o seguinte, ele sempre utiliza essa frase, suposto golpe, suposta vítima, porque é assim que deve ser abordado tudo isso realmente, porque a gente vê alguns militantes aí de esquerda, jornalistas, já falam que não, o golpe, né, as vítimas, assim, tudo é suposto, gente, porque nada foi provado. Agora, essa questão que ele comentou aqui é muito importante, porque tudo que for decidido dentro do STF
Se o Alexandre de Moraes participar de alguma decisão, a nulidade ela pode ser exigida mais na frente. Ou seja, tudo isso que for feito aqui pode ser declarado nulo lá na frente. Então, assim, lógico, se acontecer algo negativo para Jair Messias Bolsonaro ou com qualquer um de seus aliados, principalmente no caso, né, do Bolsonaro, se o Alexandre de Moraes participar desse julgamento, é claro que lá na frente eles podem recorrer da decisão, pedir nulidade, porque se trata de um juiz que também é vítima, no caso, seria suposta vítima no caso. Então, não tem o menor cabimento, gente, tá? E aqui eu acho que ficou bem explicado nas palavras do Dr. Paiva, né, que concedeu uma entrevista aqui, explicou, né, com mais detalhes essa questão. Então não faz o menor sentido, não tem cabimento juridicamente se falando, gente, tá? De ele participar desse julgamento, como que vai ter imparcialidade por parte do Alexandre de Moraes, sendo que se trata de pessoas que supostamente tentaram, né, assassinar ele mesmo. Então, assim, gente, é incabível pensar que ele teria decisões imparciais numa questão como essa. Aí eu quero ver o que é que os outros ministros do STF, o André Mendonça, o Nunes Marques, como é que eles vão lidar com toda essa situação? Eles vão assistir de camarote ou vão fazer algo para que uma atrocidade dessa não aconteça? E vamos lá, gente, eu disse pra vocês, gente, tá? Que a bruxa tá solta nesse dia de hoje pro Alexandre de Moraes, eu não disse? Olhem só essa informação aqui, vou até deixar aqui porque eu vou mostrar a foto dele aqui pra vocês saberem de quem que se trata. Vejam só, Poder 360 divulgou que essa informação que diz o seguinte, PCO critica Moraes por criar crime de opinião contra militares. Inclusive até a Gazeta do Povo também se pronunciou sobre essa questão, tá aqui na tela para vocês verem aqui junto comigo. Ó, Gazeta do Povo, PCO critica Moraes por criar crime de opinião e refuta, tá? Tentativa de golpe, ou seja, repudia tentativa de golpe nessa questão envolvendo aí o Bolsonaro e os seus aliados. Agora, um ponto importante que eu vou trazer aqui para vocês, para explicar para vocês por que é que a bruxa tá solta. Gente, trata-se da informação que diz o seguinte, o presidente do PCO, partido da causa operária, gente, PCO é um partido de extrema esquerda, gente, um partido de extrema esquerda, tá? E o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, Fabiana, mas quem é Rui Costa Pimenta? Eu não tô entendendo essa notícia que você tá me dando. É esse aqui que está aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar, tá dando para vocês visualizarem. Esse aqui, gente, tá? É o Rui Costa Pimenta, ele é uma espécie de líder ali do PCO, tá? Que é um partido de extrema esquerda. Ele é o quê? Ele é um jornalista político brasileiro, filiado ao Partido da Causa Operária, né, do PCO, do qual é presidente nacional. Ele é presidente desse partido desde 95 e já foi candidato à presidência da República 3 vezes. Ou seja, é um figurão aí da política, o todo-poderoso desse partido de extrema esquerda, tá? E segundo aqui alguns militantes de esquerda, ele atacou o Alexandre de Moraes com esse comentário aqui contra. Ele foi contra o posicionamento do Alexandre de Moraes nessa questão aí do indiciamento aí do Bolsonaro. Então tá aqui, você já sabe de quem eu estou me referindo, isso é importante. Agora vamos entender aqui por que é que ele está criticando duramente o Alexandre de Moraes. E mesmo em se tratando, para vocês terem noção, porque eu sempre falo para vocês, gente, que a direita, a gente está revoltado com todas essas decisões, apurações, tudo que está sendo divulgado contra o Bolsonaro, porque não houve crime, não tem provas efetivas, concretas contra o Bolsonaro. Então eles estão fazendo um estardalhaço, tentando derrubar, principalmente prejudicar a imagem de Jair Messias Bolsonaro. Aí, gente, o Rui Costa Pimenta, ele é um político, de extrema esquerda. E até ele tripudiou em cima dessa questão do Alexandre de Moraes. Para vocês terem noção, gente, tá? Que nem a esquerda, tá? Em sua totalidade, está de acordo com essas decisões do Alexandre de Moraes. Para vocês terem noção da gravidade da situação, de tudo que está acontecendo contra o Bolsonaro. Aí a matéria diz aqui o seguinte, o presidente do PCO, Partido da Causa Operária de extrema esquerda, tá? Vou ressaltar isso aqui sempre. Rui Costa Pimenta fez críticas nessa sexta-feira de 22 à justiça brasileira, ao que considera
ser a invenção do crime de opinião e do crime de pensamento no Brasil. O comentário foi feito após a Polícia Federal enviar ao ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um inquérito, né, contra 37 integrantes do governo de Jair Bolsonaro por suposta organização de um crime de Estado, incluindo o próprio ex-presidente. Depois de crime de opinião, isso aqui ele, gente, tá? Ó, abre aspas. Depois de crime de opinião, alguns malucos agora querem consagrar o crime de pensamento. Ou seja, eles querem agora, gente, tá? Que até o pensamento seja crime. Porque o crime de opinião já vem, né, sendo aí divulgado à torta à direita. Às vezes você não pode ter nem opinião mais, que você sabe que alguns podem arrebentar com a sua vida. Mas agora agora é crime de pensar. Você não pode nem pensar mais. Se você se coloca contra o poder, pode ser acusado das piores coisas, disse o presidente do PCO em seu perfil do X. Tá aqui, ó. Ele mesmo disse, gente, tá? Poderosão da política de extrema esquerda. Depois do crime de opinião, alguns malucos agora querem consagrar o crime de pensamento. Se você se coloca contra, tá? Contra pode ser acusado das piores coisas. O partido também utilizou as redes para refutar, tá, gente, as acusações, ou seja, repudiar as acusações de tentativa de golpe e premeditação de homicídio contra Moraes, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin, de acordo com a sigla, há diferenças entre querer dar o golpe e conseguir dar o golpe. Vocês entenderam, gente? Por que é que sempre poderia, estaria, sempre não ia? Porque nada de fato concreto aconteceu. Abre aspas, mais uma vez, estou negando que esse golpe tivesse algum fundo de realidade. Não tinha, não aconteceu nada, afirmou Rui Costa Pimenta, conforme o PCO. Ou seja, gente, o líder de um partido de extrema esquerda tripudiando, gente, tá destroçando, ou seja, Polícia Federal e Judiciário, porque tá tudo ali, né? Tá aqui o posicionamento dele, ó. Isso aqui foi o que ele postou aqui, gente, tá? Lembrem-se que ele é de extrema esquerda, então em alguns aspectos aqui ele vai detonar a direita também, mas vocês precisam entender que ele aqui não foi a favor do Alexandre de Moraes. Vejam só, os generais são golpistas, mas é preciso analisar a realidade, o Rui comenta, tá? Abre aspas, eu não estou negando que eles quisessem dar um golpe, estou negando que esse golpe tivesse algum fundo de realidade. Não tinha. Não aconteceu nada. O problema é o seguinte, o militar brasileiro é golpista. Para que servem as Forças Armadas brasileiras? Para dar golpes de Estado, né? Eles não fazem mais nada. Não há guerras em que participem. A fronteira amazônica, né, que muitos criticam por estar desprotegida, continua abandonada. De vez em quando eles são chamados para socorrer enchentes no Rio Grande do Sul. Mas só isso, ou seja, gente, aqui ele diz categoricamente, tá? Não houve golpe, ou seja, o fato de você pensar não significa que você tenha feito algum tipo de golpe. Ou seja, um próprio figurão, líder de um partido de extrema esquerda, gente, derruba por terra, esse aqui que está aqui na sua tela, ó, derruba por terra toda essa narrativa que eles estão tentando parir, tá? Polícia Federal, quem quer que seja que esteja envolvido em tudo isso, quem quer derrubar Jair Messias Bolsonaro, né? A gente vai saber, gente, tudo isso vai ser revelado, quem que está por trás de toda essa trama para tentar, essas narrativas para tentar derrubar o Bolsonaro e, aliás, principalmente Bolsonaro, porque o desespero deles é a eleição 2026. Então, assim, gente, você ter um posicionamento de um líder de um partido de extrema, não é nem esquerda, de extrema esquerda, tá? Contra a PF, né? O posicionamento de Alexandre de Moraes, que estão aí tentando enfiar a goela abaixo do povo brasileiro, que, um golpe de Estado. O Bolsonaro quis dar um golpe de Estado. Não tá colando, gente, tá? Nem para a esquerda. Vocês entenderam aqui a gravidade da situação? E agora, a prova disso, gente, é esse vídeo que eu encontrei aqui do delegado. Um delegado, gente, tá? Esfregou na cara da Polícia Federal, da PF, tá? As atrocidades que eles estão
cometendo um erro gravíssimo deles tentarem, tá, derrubar o Bolsonaro, porque, segundo esse delegado aqui, ele leu todo o processo, tá ali, ele leu tudo ali. Ele disse, gente, não tem nenhum crime. Jair Messias Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Ele não deveria nem ter sido indiciado. Assistam que vocês vão entender. É um delegado, um entendedor de tudo, da lei que está dizendo. Vejam só. E reli o inquérito contra Jair Messias Bolsonaro. Já li e reli a representação da Polícia Federal que gerou a prisão preventiva e a busca e apreensão de um teórico, de um pseudo golpe de Estado. Primeiramente, vou dizer uma coisa, não tem nenhuma prova, nenhuma, que vincule Jair Messias Bolsonaro às conversas via WhatsApp dos militares. E em relação aos militares, digo mais uma coisa para vocês. Para ver crime, tem que o caminho do crime ser percorrido. Qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe que para ver crime tem que ocorrer um iter criminis, que é a cogitação, preparação, execução e consumação. No caso, alguns militares cogitaram e, em tese, prepararam, iniciaram uma preparação da prática de um teórico golpe de Estado. É o que está nas conversas. No entanto, crime não ocorreu. E dentro do ordenamento jurídico, só é punível a execução. A cogitação não é punível. Então, o que está acontecendo aqui é uma ação ilegal por parte do Supremo Tribunal Federal, que está rasgando, literalmente, pessoal, rasgando a Constituição, rasgando o Código Penal, o Código de Processo Penal, e aplicando uma lei que não é cabível no caso concreto, que é o caso da prisão preventiva e o próprio indiciamento por parte da Polícia Federal de Jair Messias Bolsonaro. Porque Jair Messias Bolsonaro não fez nada e por isso não poderia ser indiciado. É uma decisão, infelizmente, política. Essa é a minha opinião e olha, quem tiver opinião diversa, vem aqui conversar comigo e me mostre as provas, porque aqui não tem nada, viu? Tá aqui, gente, posicionamento de um delegado, né, entendedor de lei, vive disso, né, já há anos, e ele está dizendo, gente, isso aqui que a Polícia Federal está fazendo é ilegal, porque segundo ele, Jair Messias Bolsonaro não cometeu nenhum crime, então ele não deveria nem ter sido indiciado. Agora, mesmo a Polícia Federal, né, tem vários juristas que estão dizendo isso, gente, não é, até juristas de esquerda, para vocês terem noção da gravidade da situação. Agora, a pergunta que fica né, segundo ele aqui, na opinião desse delegado aqui, ele disse que tudo isso pode ter cunho político. Agora, eu me pergunto, por que é que a Polícia Federal, gente, que um dia foi um instituto tão respeitado, tão temido, por que é que a Polícia Federal pode ter tomado decisões de cunho político? A quem? Meu Deus, gente, tá? O que aconteceu com a Polícia Federal no nosso Brasil? Fica essa pergunta, por que é que eles querem tanto derrubar Jair Messias Bolsonaro? Por que que o STF quer tanto derrubar o Bolsonaro? Porque assim, gente, por mais... Eu sempre vejo vários juristas de direita, de centro, de esquerda... 90% dos juristas que eu vejo falando sobre essa situação, todos dizem a mesma coisa. Bolsonaro não cometeu nenhum crime, por que é que ele está sendo indiciado? É uma pergunta, gente, que eu gostaria de ter a resposta. Mas, infelizmente, em se tratando dessa Polícia Federal que existe aí hoje e desse judiciário, eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta. E agora uma informação, gente, que eu tô vendo, né, a esquerda ovulando, dizendo que, o general tá fazendo uma grave ameaça. Tá aqui, ó, a informação do portal de notícias Metrópolis, né? Fuzil não pode se curvar à toga, diz manifesto em HD de general. Aí a esquerda, a galera da canhota, os jornalistas estão dizendo, foram encontradas conversas de general que estava fazendo ameaças, né? Grave ameaça. Eu fui pedir, mas como assim? Deixa eu ver do que se trata. Tá aqui, o general Mário Fernandes tinha um HD externo com a frase Forças Especiais, no qual era, né, mantido um arquivo e que passava por constantes atualizações de um texto que defendia um golpe militar para impedir a posse do presidente Lula. O presidente tem que assinar um artigo, ele estava se referindo aqui, no caso, ao Bolsonaro. O presidente tem que assinar o artigo 142 a fim de iniciar o processo. Se não fizer isso, nada vai acontecer.
Tudo depende disso, ou seja, eles queriam que o Bolsonaro assinasse 142, eles queriam, gente, que o Bolsonaro fizesse tanta coisa. E o Bolsonaro sempre disse, eu só vou agir dentro das 4 linhas. Por isso que alguns generais ficaram revoltados e furiosos com o Bolsonaro. Aí, continua aqui, ó, assinando o documento pelo PT, as Forças Armadas tomarão as providências a fim de restabelecer a lei e a ordem, né? O fuzil jamais pode se curvar diante da toga, defendia trecho do documento em uma edição no dia 30 de dezembro de 2022, pouco antes da posse do Lula. As informações estão em inquérito da Polícia Federal sobre o plano, né, de acabar com a vida de Lula, né, que a reportagem do Metrópolis teve acesso. Então, assim, gente, essas publicações do portal de notícias Metrópolis, sabe, por mais que eles tentem prejudicar o Bolsonaro, na verdade, eles estão dando um tiro no pé, porque a cada postagem que eles fazem, cada matéria que eles postam, só comprova ainda mais a inocência de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, general aqui queria por tudo que o Bolsonaro assinasse o 142. Naquela época não se falava em outra coisa a não ser o 142. E Bolsonaro sempre repetiu categoricamente, eu só vou agir dentro das 4 linhas. Então, essas próprias reportagens, matérias do Metrópolis, o Globo, Folha de São Paulo, o UOL, por mais que eles queiram derrubar o Bolsonaro, cada matéria que eles publicam, como essa aqui é mais uma prova de que Bolsonaro não fez nada. Ah, mas eles pediam, viu? Um zilhão, um turbilhão de pedidos para o Bolsonaro. O que é que o Bolsonaro fez? Absolutamente nada. Pediu para trocar o general, o ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa não era de acordo com o suposto golpe. Bolsonaro, ó, tem que mudar o ministro da Defesa, porque isso aí não tá com nada. O Bolsonaro, não vou trocar ministro nenhum. Ou seja, o Bolsonaro nunca, gente, tá? Endossou esse tipo de opinião desses generais ou militar, com o que você quer que seja. Então, assim, gente, por mais que esses jornais tentam derrubar Bolsonaro, o tiro sai pela culatra, porque se a gente for analisar a fundo, eu acho que sim, que um policial da Polícia Federal, né, ver uma reportagem como essa aqui, poxa, mas aqui tá dizendo que não, queria 142, mas o Bolsonaro não quis. Vocês estão vendo a diferença da situação? A própria matéria inocenta o Bolsonaro, isso aqui está sendo distribuído por vários, não é só pelo Metrópolis, está na Folha, está no UOL, tem vários. Bolsonaro sempre contrário a tudo aquilo que vinha chegando para ele. Ó, Bolsonaro, faz isso, faz aquilo, troca o ministro da Defesa, assina 142, faz isso. Bolsonaro não fez nada. Bolsonaro não fez absolutamente nada. Então, por isso, endossa ainda mais aquela fala do delegado de agora de antes. Eles não encontraram nada contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não deveria nem ter sido indiciado para início de conversa. É isso, gente. Mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu tô preparando um vídeo aqui que vocês vão ficar de queixo caído, gente. Daqui a pouco, tá? Agora eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.